Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se, o seu podcast de motivação e inspiração. Nós temos a alegria de sempre trazer para você informações que informam e também transformam. Nosso lema aqui, no podcast é que a caminhada do sucesso muitas vezes é solitária e nós estamos aqui para ser a sua companhia para que você possa alcançar os seus objetivos. Hoje não é diferente. Hoje nós iremos trazer alguns assuntos e cases muito importantes para você. Para começar essa conversa, você sabe, nós temos um quadro aqui sobre educação financeira, onde a gente mostra para você como que você pode entender como você pode investir e também os cuidados que você deve ter. Hoje está aqui com a gente o professor e também proprietário da empresa Northfy, que vai nos ajudar, que é o J. Marim. J. Marim, seja bem-vindo aqui ao CBN. Sempre uma honra, Altair. Sempre uma honra. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês. É legal, essa parte de educação financeira, uma das coisas que mais é importante saber, a pessoa ter informação, trazendo esse ponto, é os cuidados. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter antes de pensar em investir? Cara, eu acho que é o alicerce, é a raiz. Eu costumo dar o exemplo de uma árvore. Uma árvore, quando ela dá algum problema em um galho, você corta o galho e vida que segue. Se ela dá um problema no tronco, você até corta uma parte do tronco, ela brota ali de novo e com o tempo a natureza se restitui. Agora, se ela dá um problema na raiz, a árvore invariavelmente ela vai cair. Então eu acho que acima de tudo, a raiz, a base, o alicerce de tudo é você conseguir ter informação. Não invista no que você não conhece. Seja no mercado financeiro, seja no mercado cripto, que é o nosso core business, seja também abrindo uma nova empresa, igual o gigante da tecnologia que a gente tem aqui hoje. Então, assim, primeiro de tudo, conhecimento. Aonde eu vou pisar? E a partir disso aí, você começa a adquirir conhecimento e aumenta um pouco a mão. Adquire conhecimento, aumenta um pouco a mão. A gente sempre bate nessa tecla, eu acho que nos últimos podcasts eu falei para ti também. É informação. Não invista no que você não conhece, porque a chance de você ter que dar 2 passos para trás, 3 passos para trás é muito maior do que você dar um passo para frente. Perfeito, maravilha, maravilha. Inclusive, depois a gente vai estar trazendo esse corte aí para o pessoal estar acompanhando com mais detalhes. E é interessante, eu já puxo o gancho, viu, Jota? Inclusive, eu gostaria de até pedir para você me ajudar hoje a estar conversando com esse case muito interessante, que hoje nós iremos conhecer a história e trajetória de Francisco Favoto. Ele é fundador da Dcomp, uma das maiores distribuidoras de tecnologia do Brasil. E eu gostaria de agradecer, dizer que é uma honra estar recebendo, viu, Favoto? Muito obrigado por você ter topado o convite aí de estar com a gente aqui no CBN Inspire-se. Ok, Altair, para mim também é uma satisfação, uma alegria estar aqui presente, transmitindo aí a experiência, a vida da gente aqui para os ouvintes da CBN. E o que é bacana, assim, a gente entender, porque às vezes o pessoal vê hoje, todo esse império construído, vamos colocar dessa forma, todo esse ponto, e às vezes os bastidores é interessante conhecer, saber como que foi, como que funciona e tudo mais. E eu queria do começo, como que foi assim, como que foi o seu começo ali, quando que começou a trabalhar, tudo mais? Bem, eu falar um pouquinho da minha vida, onde eu nasci. Eu nasci aqui em Maringá, entendeu? Eu sou o 6º filho de uma família numerosa, Meu pai é descendente de italiano, e antigamente as famílias eram muito numerosas, São 9 filhos, eu sou o 6º filho, e nasci aqui na cidade de Maringá. Meu pai é pioneiro aqui na cidade, ele era da agricultura, tinha aí sítio, lavoura, e eu estudei aí como qualquer jovem, qualquer menino aí, jogando bola, sim, indo no Cine Maringá, trocando levando uns álbuns de figurinha, assistindo os matinês lá, entendeu? Como qualquer menino aí de maringaense na época, a cidade era pequena, estudei no ginásio Maringá, que hoje é Marista, Marista. E depois fui para ensino público. Mas eu comecei a trabalhar muito jovem. Com 12 anos de idade eu já trabalhei num cerealista. O pessoal não sabe nem o que é cerealista hoje, Que é o que vendia. Cerealista. Cerealista, ali vendia os cereais, arroz, feijão, essas coisas aí de quilo, entendeu? Embalava em saquinho de papel, em jornal, amarrava, não tinha plástico na época, E eu trabalhei com 12 anos, até um ano,
ali. Depois eu entrei na Hermes Macedo. Com 13 anos de idade, tinha carteira profissional do menor, né? E eu comecei a trabalhar na Hermes Macedo. Trabalhei lá, é uma loja de departamentos, a HM, né? Que o pessoal falava na época, era um grande grupo empresarial. Eu trabalhei 6 anos lá. E depois eu entrei na Telepar. Trabalhei mais 6 anos na Telepar, entendeu? Telepar tem ainda? Telepar não tem mais. Hoje depois virou o sistema Telebrás, entendeu? Que, sim. na verdade, em Maringá era a Sociedade Telefônica, que era uma companhia muito grande aí. E na época do regime militar aí foi... As companhias se incorporaram, a Telebrás, a Telepar, né, era a Telepar, né, depois a Telepar foi incorporada pela Telebrás, né. E eu trabalhei 6 anos ali na Telepar, e daí que eu montei uma empresa de telefonia, né. Na época eu vi que tinha carência e eu montei uma empresa de instalação e manutenção de PABX, que era a época, né, era tudo eletromecânico, os equipamentos, né, hoje eletrônico, você uma caixinha, né, você hoje faz tudo, né. Eram grandes centrais telefônicas aí, né. Isso em Maringá? Em Maringá, isso, em Maringá. Daí eu montei uma empresa e trabalhei vários anos nessa empresa, né. E depois eu acabei vendendo essa empresa. O nome dela era Lisatel, era a junção do nome da minha esposa Liene e do Isabel, que era uma esposa de um sócio meu que também trabalhou na Telepar, né? E aí depois, nesse período também, bem antes da Adcomp, eu tive outras empresas. Tive uma indústria de confecções, tive uma fábrica de bichinho de pelúcia, tive uma indústria de bichinho. Então fui, assim, vários ramos de atividade. E aí depois... eu montei com mais 2 sócios, na verdade não montamos, nós compramos uma empresa antiga já de telefonia, né, que era uma empresa de telefonia, que representava algumas marcas, tinha assim um parque de contratos de clientes assim muito grande, nós acabamos comprando essa empresa e fomos sócios lá vários anos, né, A telefonia, no caso, estava se consolidando naquela época, ou como que... Tava o mercado, o mercado era telefonia, era par metálico, é isso aí, né? Era telefone fixo, não existia telefone celular, nada, né? Na época, né? Que depois que veio o celular, quando eu já comprei essa empresa, já tinha os aparelhos celular, né? Que era aqueles tijolão, aqueles aparelhos, né? Que não é hoje, né? Mas as pessoas lá, como o celular poucas pessoas tinham, né? Mas tinha que ter toda a empresa, as residências tinham que ter um telefone fixo, né? Ele fazia parte do telefone fixo, né? Então tinha, inclusive em Maringá, custava muito, uma linha telefônica custava um absurdo. Tinha gente que comprava linha para alugar, né? Linha telefônica, né? Aí nós compramos uma empresa de telefonia e nós trabalhamos lá alguns anos na empresa, mas era um bolo muito pequeno, né, para 3 sócios, né? Então a empresa chegou num período que ela estava em dificuldade, né? Essa empresa estava assim num período difícil, dificuldade, e juntamente com os sócios nós falamos, nós vamos ter que deixar essa empresa aí em stand-by, entende? Nós não tínhamos endividamento assim com funcionário, com fornecedor, assim, nada, né? Mas nós tínhamos algum endividamento com banco, com alguns impostos, assim, tinha, natural de empresário. Empresário tem altos e baixos e tem dificuldades também, não é só, né, mar de rosas, né? E nós resolvemos deixar essa empresa em stand-by e abrir uma outra empresa, que seria a Adcomp, né? E aí, num dado momento, nós estávamos discutindo, né, o que nós vamos fazer da vida. Essa empresa, nós vamos abrir Aí, nessa empresa antiga, nós já tínhamos começado a vender alguns componentes no atacado, né? Ela era de instalação e manutenção, mas a gente já se aventurou a vender a nível de Brasil, uns componentinhos, uns disquinhos de telefone, cadeadinho, alguns produtos assim, cordões de telefone, blocos para rede de telefonia, né, interna, né? Fios e cabos, a nível de Brasil. Nós começamos e vimos assim, que era um negócio bom, né? Mas aí a gente estava discutindo o que a gente ia fazer. Daí um dos sócios falou, cara, eu tinha um sócio lá na empresa, um cara inteligente que só vendo, o cara era um crânio. E ele estava desenvolvendo um identificador de chamadas para PBX, um identificador assim para 15 linhas, 20 linhas telefônicas. Ele estava assim desenvolvendo o projeto. Aí ele, num dado momento, ele falou, cara, eu sou mais do projeto, sou mais da indústria. Então ele falou, olha, eu acho que é melhor eu ficar com o projeto junto com o outro sócio, né? Eles já tinham
se acertar da situação, né? E você ficar com o comércio, né? Eu falei, cara, mas... Aí eu entendia da parte comercial. A parte comercial era comigo, mas eu não entendia da compra dos componentes. Era bem complexo naquela época, né? Sim. Daí eu olhei para ele e falei, tá, tudo bem, então eu fico com o comércio, né? Eu fiquei bastante decepcionado, assim, porque a gente pretendia fazer continuar num projeto, né? Mais junto, né? Aí eu fiquei com o comércio, eu falei, não, tá, eu fico com o comércio, vou abrir um negócio novo, então, e eles ficaram com o projeto, né? Naquele momento, assim, eu vi assim, falei, cara, mas... Aí eu pedi a linha telefônica, falei, então eu vou ficar com a linha telefônica, que é mais conhecida, e eu preciso ficar com aquele acervo, que nós já tá vendendo a nível do Brasil, né? Então tinha muitos clientes que a gente tinha informações, cadastrais, tudo. Ele falou, não, tudo bem, você fica com isso daí. Eu falei, se vocês precisarem, a gente troca aí, né? Informação, né? Tranquilo, né? E... Aí naquele momento assim o mundo desabou para mim. Eu falei, bom, mas eu sozinho agora, cara. Mas Deus, naquele momento Deus falou, cara, pega esse negócio e vai que você vai dar certo, tá? Aí eles foram abrir uma outra empresa junto e eu abri a Dicomp. Dicomp é a distribuidora de componentes, né? Sim. Na época, né? E aluguei uma parte comercial ali na Gilberto Carvalho, quase esquina ali com a Herval. Tinha um prédio comercial lá e eu abri lá em 30 metros quadrados. É um prédio lá, aluguei uma salinha lá em 30 metros quadrados e nós tínhamos um estoque nessa empresa que nós deixamos ela stand-by, né? E eu peguei um terço, né? Eu tinha um terço da empresa. Sim. E eles pegaram o restante dos materiais, né? E eu comecei com esse pequeno fundo de estoque na Gilberto Carvalho, lá em 30 metros quadrados. Aí eu tive que fazer um folder, né? E os meus concorrentes eram... Porque eu ia vender basicamente produto de telefonia. Os concorrentes nossos eram tudo de São Paulo. Aqui no Paraná nem tinha tanto concorrente nessa área. Não era tão competitivo aqui no Paraná. Não era. Era porque é produto específico de rede de PABX, de rede de telefonia, né? Eles estavam mais em São Paulo, né? Eu fiz um catálogo, né? Ali o que a gráfica podia fazer, né? Um catálogo, para mim era colorido, né? Porque os concorrentes lá de São Paulo tinham uns catalogão bonito, todo colorido, todo floreado, né? Bonito, né? Aí eu fiz um catálogo preto, né? Azul, né? Que eu já adotei a cor azul, né? Para de Comp, né? Na época, né? Sim. E branco, que era o branco do papel sulfite, né? Aí eu peguei aquele catálogo, assim, eram umas 4, 5 folhas, assim, grampeado, né? Tinha um grampo no meio, né? E eu tinha um Corsinha na época, falei, cara, eu vou cair no mundo, né? Deixei o pessoal ali, né? Trabalhando ali, né? O Felipe, que hoje é o CEO da empresa, ele tinha, acho, uns 12 anos de idade, era um guri, né? Uhum. As meninas também, não me lembro, assim, não me recordo, mas sei lá, 18, 19 anos, 17, sei lá. Sim. Elas estavam estudavam de manhã, faziam cursinho e à tarde elas ajudavam ali, né? Na empresa lá, né? A Fabiana foi mais pro lado comercial, né? Balcão, essas coisas. Mas faziam de tudo. Ia para banco, limpava balcão e fazia, né? A Franciele foi mais pro lado comercial, né? Aliás, pro lado financeiro, né? Cuidar das contas lá, aquela coisa tudo. E a outra filha minha fazia faculdade em Londrina, né? Então para mim foi muito pesado, né? Começar um negócio novo, né? Mas foi... Você pegou o Corsinha e foi eu peguei o Corsinha, peguei aquele cataloguinho assim, pegar aquele catálogo na mão assim que parecia ouro aqui lá na minha mão, né? Pra mim era colorido, né? Sim, sim. E eu comecei a viajar, daí viajei aqui o Paraná e viajei Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo. Viajei, chegava lá no cliente meu, né? E falava lá pro pessoal de telefonia, basicamente era telefonia, né? Eu falava assim, olha, eu sou atacado de telefonia lá em Maringá, né? E eu estufava o peito e falava, né? Que eu era atacado de telefonia e mostrava o catálogo, tudo, o pessoal se interessava, né? Tranquilo, mas mal ele sabia que era 30 metros quadrados aqui, né? Sim. Era uma portinha aí. E ali nessa portinha a gente fazia tudo, vendia varejo, consertava o telefone, tinha um técnico lá que consertava, eu tinha que defender, né? Tinha que defender a vida minha, né? Aí a coisa foi, né? Aqui naquela época o pessoal de Maringá aqui eram meus concorrentes, né?
que eu tinha empresa de telefonia, né? Eles no início não compravam meu, lógico, é uma questão de lógica, né? Eu era concorrente, né? Sim. E aí a empresa foi crescendo, a gente foi agregando alguns outros produtos, assim, na área de telefonia também e na área de alguma coisinha de informática, assim, que era tudo muito, né, novo, né, na época, né? Aí a gente viu que nós vimos que estava muito pequeno ali, daí nós alugamos do lado, no mesmo prédio, né, alugamos ali já uma área de 70 metros quadrados, daí eu ampliei, já contratei algum vendedor, mais pessoal de balcão, tudo, né? E a coisa começou a crescer, né? Começou a alavancar mais, os clientes de fora, né? Começou a acreditar mais, porque eu não podia mandar, nós não podíamos, a de compra, mandar pedido com produto faltando. Às vezes faltava lá sabe aqueles fusível de vidro, né? Hoje quase não se usa mais, Nem tem mais. Aí quando o pedido faltava produto, eu ia ali na Gilberto de Carvalho e comprava material. Comprava às vezes até mais caro, ou empatando e mandava para o cliente que eu queria mandar o pedido completo para ganhar a confiança do cliente também, né? Para eles comprarem da gente. Aí nós instalamos ali nisso ali, ampliamos, né? Daí eu injetei, tinha um terreno aí na Zona 2, eu acabei vendendo e injetando um dinheirinho na empresa e ela deu uma alavancada, né? Mas eu vi que ali ficou apertado também. Aí o prédio lá, que ainda tem um prédio lá, eles já reformaram, já tudo espelhado, bonito, né? Mas o prédio na época ele não tinha acessibilidade, o dono do prédio não podia nem alugar os apartamentos, as salas comerciais em cima, porque não tinha acessibilidade. Era uma arquitetura mais antiga. Era antiga, era um prédio bem antigo, ele agora, né, reformou. Aí eu aluguei o primeiro andar, né? Aluguei o segundo andar, depois foi crescendo, e alugamos 3 andares. Entende? Então alugamos, mas aquilo era um desespero. Quando chegava um pedido, aí os meninos que separavam, eles tinham que correr lá no 3º andar, pegar um cabo, ir no segundo, pegar outra peça, e pai, mas era um labirinto aquele troço de mercadoria, né? Aí separava os pedidos, mas a gente entregava, falava, vamos entregar, né? Aí um dia eu saí na cidade, aí tô chegando lá, daí eu vi lá em frente a Adcomp, lá isso a gente já estava nos 3 andares, aquele movimento tinha melhorado já, né? Eu vi lá um caminhão, um furgão parado, mais uma Kombi, mais outra Fiorino lá parado lá, né? Eu falei, mas que congestionado esse negócio, tá esse porra aí, né? Tudo congestionado aquele. Aí eu estacionei lá e desci, né? E fui ver que esse pessoal que estava ali na frente estavam lá, né? De compra, pegando, uma transportadora pegava uma caixinha, outra pegava um rolo de fio, né? E a gente já tinha ampliado, né, nossa linha, assim, né? Para a área de informática, assim, com mais itens de telefonia, né? Aí eu falei, cara, é a hora da gente mudar, né? Entendeu? É a hora da gente mudar. As meninas já tinham passado alguns anos. Aí nós alugamos um barracão lá na Fernão Dias, onde foi a Guarda Municipal lá. A Guarda Municipal recentemente era lá na Fernão Dias. Que é ali, que é perto do Atacadão. Participação? Não, perto do Atacadão ali. É na rua... O Atacadão está ali na quase chegando na 19 ali. Antes, após o Atacadão ali do lado, na esquina lá. Nós alugamos para barracão de 600 metros ali e levei esse estoque e levamos tudo lá para lá. Nesse ano que nós mudamos, como daí a gente estava organizado, colocamos prateleiras, já estava informatizado assim, toda a nossa logística, tudo, né? Aí nós tivemos um crescimento muito grande. Você falou da árvore agora há pouco, então foi aquilo lá que eu comento, né? Como você planta uma árvore numa lata pequena, aí num espaço pequeno, a árvore não desenvolve, né? Sim. E quando nós mudamos para lá, nós tivemos um crescimento de mais de 300%. Foi impressionante. Para a gente estar num local onde a gente conseguia atender o nosso cliente com mais conforto, tranquilo, né? Entendeu? A localização, ela foi um dos fatores. Foi um dos fatores que a gente... porque ali era para separar ali um pedido aqui na Gilberto de Carvalho, depois, assim, nesses 3 andares, era um desespero, né? Entendeu? Aí que nós fomos ali na Fernão Dias, aí nós alugamos esses 600 metros, depois nós fomos ocupando todos os espaços, né? Que lá era um barracão de frente ali, depois tinha mais 3 barracões. Aí nós ampliamos e alugamos todos os barracões lá, que dá hoje, deve dar uns 1.000 e poucos metros, uns 1.500 metros mais ou menos. Nós
Só que ali é um prédio antigo, inclusive a cobertura, a estrutura é de madeira, tudo. E nós não tínhamos logística, porque ele tinha muita rampa, tudo. Eu não podia pôr lá, por exemplo, uma paleteira, prateleiras mais modernas, não tinha como, né? Aí que nós resolvemos ir lá para... Nisso, meus filhos já tinham, né, assumido mais, o Felipe já estava mais maduro, já tinha passado alguns anos, ele veio para trabalhar com a gente, mas ali na parte de venda, essas coisas assim. Aí ali, antes da gente mudar dali, nós mandamos, o Felipe já estava com 18 anos de idade, nós mandamos ele para a China. Aí tem um amigo meu aí que tinha lá um consultor lá na China, que é um brasileiro lá, casado com uma chinesa, né, que fala inglês fluente, fala o mandarim. Sim. E casado com uma chinesa lá, daí mandamos o Felipe para lá. E nós começamos, foi a nossa primeira importação. Essa foi uma grande tacada nossa importar produto, né? Que nós hoje a gente importa de outros países, não só da China. Sim, sim. Então nós importamos primeiro que nós importamos aquelas racks de computadores, esses armários grandes, essas coisas, tudo. Foi a nossa primeira importação. Então para nós foi um sonho, né? Filmamos tudo ali. Né? E para nós aquilo lá foi realmente uma realização, né? Então como a gente viu que ali nós não tínhamos mais logística para continuar ali na Fernão Dias, aí nós buscamos um barracão lá na Melvin Jones, onde nós estamos hoje atualmente, né? Entendeu? Então, na Melvin Jones lá, foi muito mais fácil, conseguimos pôr tudo em pallet, com prateleiras já adequadas mesmo, né? Então, aí também teve um grande crescimento lá na Fernão Dias, aliás, na Melvin Jones. Melvin Jones, que Melvin Jones. você conhece lá, você esteve com a gente lá, né? Sim, não, um momento de muito aprendizado, muito gratificante, inclusive, até deixo meu testemunhal aqui, eu estive, né, a empresa, ela tem mais de 28 anos. 28 anos. Agora, né? Eu estive há alguns anos ali na Melvin Jones, que vocês estão ali, poxa, aprendi muito. Isso. É um ambiente sensacional, assim, de muito aprendizado. O Felipe tem uma cultura que nem se falou da China e tudo mais. E poxa, foi um momento de muito aprendizado, muito bom mesmo, assim, aprendi bastante. Inclusive, quero até extrair alguns pontos de conselhos aqui no podcast para a gente trazer ali, né, dessa parte da Dicomp. Então a gente está vendo ali que nesse ponto, né, você trouxe ali... no caso do começo, você sempre teve essa visão assim empreendedora, né, Fábio? No caso ali de crescimento. Essa visão, trazendo aqui para você, essa visão de expansão a nível Brasil, América Latina, foi algo que foi construído ou teve sempre desde o começo? O espírito empreendedor que eu já montei, lá na Telepar, lá com novinho lá, recém-casado, eu montei empresa, né, entendeu? E a gente sabe que ali na Dicomp a gente tinha que... E eu também teve alguns tropeços de outras empresas. Essa empresa mesmo aí, que eu tive tropeço, as outras empresas que eu tive êxito em algumas e tive dificuldades também, né? Então a gente já tinha uma experiência e já era calejado nesse sentido, né? Agora lá na Dicomp, lá lá na Melvin Jones, como era um espaço grande, tudo... Nós ampliamos nossa linha, fizemos parcerias com grandes fabricantes, já estávamos distribuindo centrais telefônicas a nível de Brasil, e o nosso perfil era distribuir a nível de Brasil, entendeu? Tem fabricantes aí, importadores, que eles querem distribuidores regionais, entendeu? É a política deles, né? Mas a nossa não, nós queríamos, né, vender a nível de Brasil. Aí nós importamos outros produtos, começamos a importar fibra ótica, homologamos na Anatel, criamos duas marcas, que é a Nasda e a Articus, né? Então, criamos duas marcas. Nós vimos que o mercado tinha dificuldade de produtos assim de sustentação de fibra ótica, que como vocês não são do ramo, né, Jota? Sim. Por exemplo, você põe de um poste no outro, você põe um cabo ou metálico ou um cabo de fibra ótica, esse cabo ele tem um peso, ele tem uma tração, então você tem que ter lá uma ferragem ou alguma coisa plástica para sustentar esse cabo aí, para que não fere o cabo, né, entendeu? Então daí nós resolvemos montar uma pequena indústria desses acessórios aí para
para sustentação de fibra ótica. E montamos, hoje a gente está lá no Contorno Sul, com é a NZ do Brasil, né? Que é a marca Nasda, né? Sim. E nós criamos também a marca Articus, que é para alguns produtos que a gente importa, assim, na área de informática, na área de telecom que a gente importa, e nós temos algumas marcas de... O senhor acha que, de alguma forma, todas as empresas que o senhor teve antes, até a fábrica de ursinho de pelúcia, influenciou de alguma forma na forma de administrar e de crescer a Adcomp hoje? Com certeza, lógico que sim, porque é experiência de vida, né? Você monta um negócio, deu certo, ótimo. E se não deu certo, fica a tua experiência de vida, e isso daí você vai lá na frente, você já tem um caminho andado, né? Sim. Entendeu? É um ganha-ganha, né? E ali na Adcomp, como nós ampliamos nossa linha, nós tínhamos que decidir qual é o nosso tipo de cliente. Nosso tipo de cliente hoje e sempre foi, aquele cliente que é o instalador, o integrador, esse pessoal que compra o produto nosso. Sim. E vai instalar e vai revender para o consumidor final, né? O B2B, né? Entendeu? Essa é a nossa... E como a linha nossa ampliou muito a nossa linha de importação, nós resolvemos abrir um CD em Santa Catarina. Questão tributária, nós abrimos lá, e hoje nós temos um CD lá era em Itajaí, né? Agora nós estamos em Navegantes, né? Então a gente importa então hoje 90% do produto que nós importamos vem pelo CD de Navegantes. E também nós abrimos uma empresa na China, né? Hoje nós temos lá uma empresa na China que ela trata de alguns negócios nossos, e alguns clientes nossos que querem importar um produto, alguém quer importar um determinado produto, ela faz essa transação lá do produto e importa já direto, ou através da gente, ou direto para o nosso cliente aqui do Brasil, né? E é legal, interessante essas verticais que vai abrindo, né? Porque, no caso, inicialmente ia trazendo aqui de forma prática para o empreendedor, para a pessoa que está nos assistindo, a pessoa, por exemplo, que começou com uma vertical, mas conforme o mercado foi demonstrando ali a visão de mercado, foi aumentando para outras verticais, né? Que é de fibra ótica, informática. Então, legal a tua pergunta. Você vê que hoje nós estamos como nós empregamos, hoje nós temos em torno hoje de mais de 8 mil itens. Aqueles 30 metros quadrados, hoje 20 mil metros quadrados. Aproximadamente 20 mil metros quadrados. Nós que começamos lá com 2 funcionários, que era o remanescente da empresa que nós fechamos, né? E mais a Franciele e a Fabiana, né? O Felipe tinha 12 anos, não vinha, né? Sim. Aqueles 4 funcionários lá, hoje nós temos aproximadamente 180. E nós ampliamos a nossa linha. Então hoje nós temos 5 principais verticais. Temos outras verticais, mas as principais hoje é telecom, né? Que é telecomunicações, né? Que a gente vende tudo de telecomunicações, ou um mercado, por exemplo, de produto para provedor de internet, telecom, a gente vende tudo. Segurança eletrônica, que é uma outra vertical nossa. Energia renovável, que é tudo placa solar, essas coisas todas que nós vendemos, assim, tudo, né, nessa área aí. Automação industrial, nós estamos também no campo da automação, desde um disjuntor até outros produtos para a automação industrial, né? E no áudio e vídeo. Então hoje nós distribuímos aí a nível de Brasil, acho que tem 2 ou 3 distribuidores daquelas mesas e amarras, nós somos um dos distribuidores a nível de Brasil. Por exemplo, esses painel de LED que você vê tanto interno no shopping, ou esses externos painel de LED, nós importamos e vendemos painel de LED também. E nós participamos também, né, em todo esse período aí, a gente participou de grandes feiras, né? Feiras, assim, tinham feiras que eram segmentos assim, era feira que é feita em hotéis, onde ia só clientes focados naquele produto, né? Mas participamos de grandes feiras, né? Até hoje o Felipe e a Fabiana estão viajando para São Paulo, que nós vamos participar de uma feira da Abrint, que é só de provedor de internet. Então nós participamos da Intersolar, Netcom, da Exposec. Então a gente participa de grandes feiras realizadas lá no Anhembi, no Imigrantes, Centro Imigrantes, no
no Center Norte. Então a gente participa expondo os nossos produtos. Entende? É uma grande equipe. Nós acabamos de sair de uma feira de áudio e vídeo que terminou agora sexta-feira, de áudio e vídeo. O nosso pessoal de marketing, eles já ficaram lá, já estão montando stand. Hoje e amanhã começa a feira da Brint, que vai ser quarta, quinta e sexta. Então são feiras voltadas no segmento e para nós é muito bacana que clientes do Brasil inteiro vai lá. E vai lá e fica tete a tete, conhece nossa equipe, tanto a diretoria da empresa como alguns vendedores, né? Então interessante demais. E assim, o que é interessante é essa visão, né? Essa visão e essa clareza, no caso também de estratégia, querendo ou não, participar desses eventos também é uma estratégia muito forte, né? E estar presente nesses eventos é um filtro gigante, né? Porque esses eventos, essas feiras, elas têm esse filtro e passa muita gente qualificada ali, né? Passa. Clientes aí do Brasil todo. E além de você ter a credibilidade do cliente teu, né? Que você está vendo que você está ali expondo o teu produto, você tem o respeito do seu concorrente, o respeito do seu fornecedor também, né? Porque nós temos, além de produtos que a gente importa, nós temos os grandes fabricantes de marcas aí diversas, aí, tipo Yamaha, que eu citei, que é produtos que a gente revende. Então você cria aí um clima aí junto a nosso cliente, né? E os fornecedores muito bom. Uma outra coisa assim que é uma virtude, assim, que eu sempre soube muito bem delegar, né? Hoje, né, os 4 filhos que eu tenho, os 4 são diretores, sócios do empreendimento, né? Sim. Então é um negócio que tem que dar certo. Não pode ali, tem que dar certo, ou tem que dar certo. Não tem outra opção, né? Sim, entendeu? Então o que a gente diz assim para as pessoas que estão começando é determinação. É a determinação que eu tive lá quando eu fiquei sozinho lá, que o mundo desabou, entendeu? Eu falei, não, eu vou à luta, com filho estudando em faculdade, com dívida da outra empresa para pagar, enfim, tínhamos dívida que eu paguei, tirei de dentro da empresa. Tirei de dentro da Adcomp para poder saldar todos os débitos que a gente tinha, assim, na época. Né? Não de fornecedor, nem de funcionário, né? Mas a gente tinha, né, alguns... E é isso que eu queria até puxar. Você está falando aí, para falar para o pessoal que está começando. Qual que você acredita, assim, que é o principal erro que a pessoa comete, muitas vezes, na hora de empreender e tudo mais? Olha, o que eu vejo de que a pessoa tem que acreditar, não acreditar no seu negócio. Tem que acreditar. Às vezes a pessoa está com baita do negócio na mão, fala um excelente negócio, e às vezes ele, né, não falando mal de ninguém, mas sim, às vezes a pessoa fica ali, não, porque o fulano, o ciclano... Rapaz, acredite no que você faz, entende? Seja determinado, vai fundo no seu negócio. Evidente que se o negócio não dá certo, né, quando eu tive lá a fábrica de bichinho de pelúcia, eu era sócio com um rapaz aí, com um amigo nosso aí do Sebrae. Mas chegou um momento que vieram os importados da China. Não dava fabricar. Você vendia um produto aqui, o produto lá era muito barato. Então era um momento que nós tivemos que parar. Falou, opa, antes que vire um buraco esse negócio aí, um endividamento, a gente parou no momento certo, entendeu? Então, mas o que a gente diz assim é determinação e tem que ir à luta mesmo com o seu negócio, que foi o que aconteceu comigo, de 30 metros quadrados, hoje estamos lá, temos ali, além da Melvin Jones, ali no Parque Bandeirantes, nós temos mais um CD com 4.000 metros quadrados para placa solar, painel de LED, que ocupa muito espaço, né, entendeu? Então isso é determinação e tem que delegar também, saber delegar. Delegar. Maravilha. E assim, se você... a gente está chegando nos momentos finais, viu? Por favor. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Se você tivesse que começar do zero, o que você faria hoje? É uma pergunta... Essa saiu fora do Rapaz, hoje começar do zero, eu vejo assim, que a gente teve poucos erros na empresa. Tudo deu certo, né, sabe? Até a pandemia, que a gente foi um péssimo negócio do Brasil. A gente perdeu amigos e parentes. Eu perdi uma sobrinha minha, entende? Mas para a Adcomp foi as pessoas foram para casa.
As pessoas foram para casa. E quem não tinha internet tinha que colocar a internet. Os provedores ampliaram, tiveram que comprar mais fibra ótica. Então, a empresa cresceu muito naquela época ali, né? Entendeu? Mas se começar do zero hoje é começar com acreditar no seu negócio, determinação, entende? Enfrentar, né, as adversidades da vida, que não é fácil não. Ser empresário nesse país aí é difícil. A gente vê aqui, tem um país vizinho nosso aqui, o Paraguai, a carga tributária lá é 10%. Entende? Depois a agricultura, eles pagam também 10%, e depois tem lá o imposto de renda, não tem essa infinidade de tributos que tem aqui. Isso castiga o consumidor final, castiga os empresários. É difícil, mas tem que acreditar no seu negócio e bola para frente, tem que ser. Não tem plano B, vou fazer até dar certo. Não tem. Ali dentro, quando eu comecei lá na Gilberto de Carvalho, naquele pequeno espaço, eu não tinha plano B. Uma filha estudando em Londrina, 2 adolescentes aqui que vieram me ajudar e que somaram, que acreditaram no negócio, e hoje elas são grandes empresários. Meu filho, o Felipe, é o CEO da empresa, entendeu? Então o Jota tinha que acreditar, não tinha outra opção. Genial. Perfeito. Isso fica... Hoje a gente consegue tirar desse episódio, né, a importância de acreditar e a importância da coragem, né? É importante ter coragem também para fazer acontecer, né? Tem que ter. Isso é verdade. É fantástico. Tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar, Favoto? Não, só agradecer aí, foi uma oportunidade bacana, entendeu? Se gostaria de convidar, você já conhece, mas o Jota também, lá conhece a empresa lá, nós estamos vendendo, nós ampliamos muito a nossa linha, hoje nós vendemos até robô também, robô, a gente, né, tem uns robôs lá de entrega, às vezes, né, aí a pessoa fala, aonde vai usar um robô? Um robô pode ser usado num edifício, por exemplo, aí num prédio onde eu moro, por exemplo, que é um edifício de 25 andares, para ele fazer as entregas, em vez da pessoa descer lá embaixo, entende? O robô que lhe entrega qualquer coisa que você comprar aí no Mercado Livre, ou uma comida, tudo, entendeu? Nós vendemos esse tipo de robô. Robô que pode colocar no restaurante para ele servir as mesas, entendeu? Até isso lá é bacana lá, entendeu? Cara, os painéis de LED. Hoje nós temos, nós vendemos basicamente tecnologia. É tecnologia. Hoje nós temos lá um grupo que nós não tínhamos na época. Hoje nós temos nosso pessoal de projeto, nosso pessoal de engenharia. Hoje nós temos lá o nosso gente de gestão, né, que é a Mariana, que deu entrevista aqui para vocês. Então hoje a gente tem uma equipe altamente especializada, assim, né, para dar assessoria aos nossos clientes. Sensacional. Bom, gostaria de registrar também meu agradecimento, viu, por favor, é sempre um privilégio aí poder ouvir e também poder aprender, né? Eu acredito que é interessante, né, a gente ver essa visão e entender essa história, né? Porque eu acredito que quem nos acompanha sempre estão em busca de insights, estão em busca de entendimento ali para aplicar nos próprios negócios, né? E também aqui a pessoa ganhar uma certa dose de coragem, né? Porque eu acredito que a pessoa que assiste, ela vê, não, eu preciso ter coragem, preciso realmente acreditar na minha ideia, né? Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa fica muito obesa mentalmente, né? Ou seja, ela só acumula conhecimento e não bota em prática. Então é importante aplicar. Gostaria de agradecer também o Jota sempre uma honra. Me ajudou aí nessa. Uma honra também, por favor. Okay. Com certeza Obrigado. Eu vou lá conhecer. Vai lá sim, será um prazer te receber lá. Já fica o convite para o senhor conhecer a Northfy também. Vou sim, tranquilo, agradeço. Show de bola. E, bom, e também, eu fiquei curioso em relação aos robôs, tal. Depois a gente mostra o pessoal através de fotos nas nossas redes, né? Mas é bem legal. Poxa, então gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui no podcast CBN Inspire-se. Eu sempre visto Flávio Pamplona Alfaiataria. Eu me chamo Alter Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.